Olá, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Luiz Pinotti, eu sou cirurgião plástico no estado de São Paulo e no estado do Paraná. Está sendo iniciado um quadro dentro do programa Léo Passetti, com o intuito de explicar à população sobre cirurgia plástica. Então, quem tiver interesse, procurar no e-mail abaixo ou no telefone abaixo para que a gente consiga responder suas dúvidas, tirar as dúvidas, responder as perguntas. Hoje a gente vai conversar bastante sobre um tema muito procurado, que é a cirurgia plástica lipoaspiração. Muitas pessoas me perguntam no consultório qual que é a diferença de lipoaspiração para lipoescultura, qual que é a diferença de lipoaspiração para lipoenxerto, qual que é a diferença entre hidrolipo, miolipo, minilipo, HLPA e o que é essa famosa lipo HD que está em moda. Quando a gente fala em retirar a gordura, toda vez que um cirurgião está retirando a gordura através da aspiração, o nome disso se chama lipoaspiração. A partir do momento que o cirurgião plástico ele pega essa gordura e reintroduz no próprio corpo da paciente, esse ato de colocar a gordura se chama lipoenxerto. E quando a gente faz a lipoaspiração e o lipoenxerto, nós temos o nome daí de lipoescultura. Então, lipoaspiração é quando você tira, lipoenxerto é quando você coloca, e lipoescultura é quando você tira e quando você coloca na mesma cirurgia. Quando a gente fala em uma lipoaspiração pequena, a gente pode dar o nome disso de mini lipoaspiração ou também hidrolipoaspiração. Por ser uma quantidade pequena que está sendo retirado de gordura, geralmente o pós-operatório é mais tranquilo. Por quê? Porque se você tira menos gordura, dói menos, fica menos roxa a paciente. E o pós-operatório fica mais tranquilo, por ser uma cirurgia menos agressiva. Quando as pacientes me perguntam qual que é a diferença técnica em tirar a gordura através de uma lipoaspiração ou através de uma hidrolipo ou minilipo, a resposta é tudo igual. Para a gente fazer uma lipoaspiração, ou uma mini lipoaspiração, ou uma vibrolipoaspiração, sempre o cirurgião plástico ele introduz uma quantidade de soro fisiológico que vai amolecer a gordura do corpo da paciente. Junto com esse soro fisiológico, tem cirurgiões que colocam um pouco de anestésico para diminuir a dor, principalmente no pós-operatório da paciente, e tem cirurgiões plásticos que também colocam substâncias vasoconstritoras, a mais famosa é a adrenalina. Então, sempre que o cirurgião for fazer lipoaspiração, ou vibrolipoaspiração, ou qualquer outro nome para lipoaspiração, é sempre introduzido soro fisiológico com ou sem adrenalina, com ou sem xilocaína, que é um anestésico. A cirurgia em si consiste em você aspirar a gordura com algumas finalidades. Quais são as finalidades de você fazer uma lipoaspiração? Primeiro, tirar a gordura que incomoda a paciente. Com essa retirada de gordura, pode a paciente ou não ficar mais magra, mas a maior prioridade do cirurgião plástico ao retirar essa gordura é aumentar as curvas, melhorar as proporções do corpo e não visando exclusivamente a paciente perder peso. O principal, então, volto a insistir, qualquer lipoaspiração, a grande intenção do médico é melhorar as curvas da paciente e não emagrecer. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Luiz Pinotti, cirurgião plástico no estado de São Paulo e no estado do Paraná.
Falamos hoje sobre cirurgia plástica, lipoaspiração, lipoescultura, lipoenxerto, vibrolipo, hidrolipo e a famosa lipoaspiração em HD ou alta definição. Primeira coisa, quem quer fazer uma cirurgia plástica tem que saber cirurgia plástica não é brincadeira. Cirurgia plástica é igual a qualquer outra cirurgia. Cirurgia plástica tem riscos. Então é importante a gente sempre respeitar 4 itens. Para a gente fazer uma cirurgia plástica, primeiro, os exames da paciente e a paciente ela tem que estar bem. E quando a gente fala paciente estar bem, é importante a gente também analisar não só os exames de sangue, como os exames de coração, mas como está a cabeça da paciente, o psicológico dessa paciente. Porque a gente sabe que é importante para uma cirurgia plástica, o resultado, a paciente está bem emocionalmente falando. Segundo item importante, o cirurgião plástico tem que estar bem para fazer essa cirurgia. E o que eu mais observo é que não é só cirurgião plástico que está fazendo hoje cirurgia plástica. Além de cirurgiões plásticos, existem outros médicos que não são cirurgiões plásticos fazendo cirurgia plástica. Então tem que tomar muito cuidado com esse segundo item. Quando for fazer uma lipoaspiração ou qualquer cirurgia plástica, procure um cirurgião plástico para fazer isso daí. Terceiro ponto importante, o hospital. O hospital tem que estar tudo direitinho, tem que ser um hospital estruturado, tem que ser um hospital que saiba atender, saiba cuidar de uma paciente de cirurgia plástica, porque é um pós-operatório um pouquinho diferenciado. É um pós-operatório que a paciente exige mais e não é todo mundo que está acostumado em cuidar de paciente de cirurgia plástica. O quarto item, então a gente já falou, o paciente tem que estar bem, o médico tem que estar bem, a paciente tem que estar bem. E o quarto item que eu acho muito importante é a anestesia. Quem vai fazer a anestesia? Eu acho sempre de preferência o anestesista da equipe. Se for possível fazer com o anestesista da equipe, isso é muito importante. Daí as pessoas me perguntam, para fazer uma lipoaspiração ou lipoescultura ou lipoenxerto, qual é a melhor anestesia? Depende muito de quanto vai ser retirado de gordura. Lipoaspirações grandes, geralmente é feito em hospital com anestesia, ou anestesia geral, ou anestesia peridural, fazendo ou não uma sedação. Sedação nada mais é do que uma medicação administrada pelo anestesista com o intuito de deixar a paciente mais relaxada, mais sonolenta. Então a gente pode fazer lipoaspiração de grande quantidade com anestesia geral ou com anestesia de bloqueio junto com sedação. Quando eu falo anestesia de bloqueio, seria uma peridural, geralmente. Ponto importante, quando a gente fala de fazer mini lipoaspiração é uma lipoaspiração de um volume menor. Então tem gente que faz isso em hospital, mas tem gente que faz isso em clínicas estruturadas. Se a lipoaspiração for uma quantidade pequena, como é a mini lipoaspiração, é possível sim você fazer com anestesia local, ok? Então, pontos que eu acho importante para a gente escolher uma anestesia é o volume que vai ser retirado. Lipoaspiração de pequeno volume, você pode fazer com anestesia geral, com peridural, com RAC, com sedação ou com local. Lipoaspiração de grande quantidade, é preferido que você faça com lipoaspiração, você faça com anestesia geral ou com peridural. Sabendo 4 pontos importantes. O médico está bem, o anestesista está bem, o hospital está tudo ok, ou a clínica está tudo ok, e a paciente estando bem, o que eu acho importante a paciente saber de uma lipoaspiração. Qualquer cirurgia vai causar um trauma no organismo. Então, o pós-operatório dessa paciente de lipoaspiração, o que é importante a paciente saber? Se você faz uma lipoaspiração de pequena quantidade, geralmente a paciente ela não vai perder muito sangue. Então a recuperação dela é mais rápida. Sem dúvida, a paciente pode ou não ter um pouquinho de roxo, isso é normal. Pode a paciente também ficar inchada, isso também é bastante comum. Então, no pós-operatório de uma lipoaspiração, chamam a atenção 4 pontos.
Primeiro, ela pode ou não ficar fraca. Segundo, ela pode ou não ter dor. Terceiro item, é importante que ela use uma cinta modeladora no pós-operatório que diminui o inchaço, que diminui a retenção de líquido e que mantém a pressão arterial da paciente num nível melhor. Outro item muito importante para quem faz lipoaspiração se chama drenagem linfática. É recomendado sempre fazer drenagem linfática no pós-operatório. É a drenagem linfática que vai tirar o líquido que se acumula e uma coisa que se chama fibrose. O que é a fibrose? Fibrose nada mais é do que uma cicatriz interna que acontece. Então imagina uma paciente que fez uma cesariana, ela sofre o corte na pele, sofre um corte na gordura, ela sofre um corte no músculo e sofre um corte no útero. A paciente não está vendo, mas ela tem uma cicatriz lá no útero, tem uma cicatriz no músculo, tem uma cicatriz na gordura. E a única cicatriz que a gente vê é a cicatriz da pele. Mas lá dentro tem 3 cicatrizes. É importante a paciente entender que cicatriz interna sempre vai existir quando o médico faz um corte. E essa cicatriz interna ela é chamada de fibrose. Então tem pessoas que perguntam, eu vou ter fibrose? Sempre. Sempre vai ter fibrose após uma lipoaspiração. É impossível você fazer a quebra da gordura, a retirada da gordura e não ter uma cicatriz interna. A fibrose, a cicatriz interna, é algo fisiológico do corpo. Então, quem vai tirar esse líquido que acumula no pós-operatório, quem vai tirar essa fibrose, que é um endurecimento na pele, é a drenagem linfática. Então, 4 pontos, volto a insistir, chamam a atenção no pós-operatório. A importância da drenagem, a importância da cinta, a paciente ela vai ou não ficar um pouquinho fraca e a paciente ela vai ou não ter um pouco de dor. Isso é sempre, sempre comum. Continuando o tema de lipoaspiração, ou lipoescultura, ou lipoenxerto, muitas pessoas me perguntam por que morre um paciente na cirurgia plástica. Eu acho importante a gente falar por que morre pacientes na cirurgia plástica, cirurgia de lipoaspiração. Então, primeiro ponto que chama a atenção hoje, paciente que usa droga. Então, existem drogas derivadas de cocaína que mexem com o coração e isso aí pode, durante o ato de anestesia, causar um malefício para o coração e o coração pode parar e isso pode sim evoluir para um quadro de óbito. Então, primeira coisa que chama atenção, que a paciente usa droga. Segundo item importante, onde morre paciente de lipoaspiração? Morre quando existe uma perfuração durante a cirurgia não diagnosticada. Isso aí é importante a gente falar. Chamo atenção para um item que é o seguinte, tem médicos e não médicos, não cirurgiões plásticos, fazendo lipoaspiração. Então, muito cuidado com quem vai fazer a lipoaspiração. É importante você sempre analisar se quem está operando é um cirurgião plástico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E um item muito importante, a gente comentou sobre lipoenxerto, que é a colocação de gordura. Lipoaspiração é quando você tira, lipoenxerto é quando você coloca. O ato de você colocar a gordura no bumbum, existe um risco. E é um risco dessa gordura, quando você introduz no glúteo, ela ir parar na corrente sanguínea e da corrente sanguínea a gordura ela subir para os pulmões. O nome disso é tromboembolia pulmonar. Isso é uma das causas de morte em lipoaspiração.
Então é importante a paciente saber muita coisa antes de operar. Ela tem que saber onde o médico ajuda ela, que a meu ver é sempre dando curvas, melhorando as proporções do corpo, ajudando também no emagrecimento. É importante a paciente saber das partes chatas, que é a dor, que é a paciente ficar um pouco mais fraco, a necessidade de usar uma cinta e a importância da drenagem linfática. E a paciente ela tem que saber de todos os riscos, se possível saber todos os riscos. E o principal que eu acho importante é, toda vez que a gente vai fazer uma cirurgia, sempre tem risco. É importante saber que a anestesia tem risco. É importante a paciente saber que existe perfurações, só que isso daqui é muito visto em casos de cirurgia plásticas não feito com cirurgiões plásticos. E existe o risco da tromboembolia pulmonar, que é quando o médico coloca a gordura, principalmente na região do glúteo. Tem pessoas que colocam gordura também na face. O risco de tromboembolismo pulmonar praticamente não existe nesse tipo de situação, ok? Vamos falar agora sobre uma cirurgia muito procurada, que é a lipoaspiração em HD, ou também chamada lipoaspiração de alta definição. Qual que é a diferença dessa cirurgia para as outras, lipoaspiração, lipoescultura, lipoenxerto? E o que essa cirurgia tem como tendência? Então, a finalidade dessa cirurgia é você fazer uma lipoaspiração no corpo e procurar definir mais o corpo da paciente, mostrar mais a musculatura da paciente. Então, tem pessoas que pedem um braço mais definido, um abdômen mais definido. Então, o cirurgião plástico ele faz a lipoaspiração tradicional e aí ele vai procurar marcar um pouco mais nessa cirurgia alguns músculos que existem no abdômen, alguns músculos que existem no braço, e inclusive na região da coxa e das costas. Então a lipoaspiração em HD ela pode ser feita tanto no abdômen, como nas costas, como na coxa, e pode ser feita também no braço. Então a finalidade é procurar aparentar mais, mostrar mais o músculo da paciente.